Chegou a vez desse vídeo. E para tratar sobre o assunto que eu vou falar hoje, eu gostaria de contar um pouco de um testemunho. Ano passado, eu estava indo para o culto de jovens da minha igreja. Eu tinha deixado a minha irmã na porta de entrada, fui estacionar o carro. E na hora que eu estava saindo do carro, eu senti algo como se fosse uma voz. Me dizia o seguinte: se você entrar, você vai ficar muito feliz. Mas se você me permitir, eu quero te levar para outro lugar porque eu tenho algo para você. E naquele momento eu tava com a mão na maçaneta do carro e minha cabeça ficava tipo, tá, e agora? E eu tava com a mão na maçaneta do carro, pensando por muito tempo, mas eu acabei aceitando. Eu sentia que aquilo era algo que vinha de Deus. Não sei porquê, mas eu senti. Então eu liguei o carro, nem saí e acabei indo pra rua e dirigindo para onde eu sentia que eu devia ir. E eu sentia muitas vezes que eu deveria virar numa rua, na outra, e eu tava indo para algum lugar, mas eu não sabia onde. Até que em certo momento eu cheguei perto de uma igreja bem pequena. E eu senti algo como, é aqui. Então eu estacionei o carro e na hora que eu tava saindo do carro, eu recebi uma mensagem de um amigo meu que estava estudando teologia lá no Rio Grande do Sul e fazia muito tempo que a gente não se falava. Não se via, na verdade. E ele mandou uma mensagem falando: mano, cadê você? Eu tô aqui, hoje eu que vou pregar. E nesse mesmo momento eu entendi aquilo que eu tinha ouvido. Se você entrar, você vai ficar muito feliz. E daí eu expliquei a situação pra ele e ele entendeu. Ele falou inclusive pra mim: mano, se Deus te mandou aí é porque ele tem algo pra você, então só vai. E daí eu saí do carro, entrei na igrejinha e lá foi um culto muito abençoado. E quando eu tava saindo do culto, Deus falou muito comigo naquele culto. A pastora daquele lugar tava orando por cada um dos jovens. Enquanto ela orava por mim, ela me contou que Deus havia dito a ela que ele queria me usar como Davi e que ele havia entregue uma pedra nas minhas mãos. No mesmo momento, eu pensei: top, Deus vai me usar para derrubar um gigante. Agora só falta saber qual é o gigante. E a partir daí, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas aconteceram no ambiente em que eu vivia. E cada vez que acontecia alguma coisa, eu pensava: será que um gigante está aqui? Será que esse é o gigante? E eu ficava caçando onde é que estava esse gigante para eu derrotar e buscando a Deus e falando: não, Deus vai me usar para derrubar um gigante, vamos ver qual gigante que é. Então chegamos nesse ano e há cerca de uns 3 ou 4 meses atrás, curiosamente, Deus me incomodou a parar de fazer tudo que eu estava fazendo na igreja. Eu sei que isso vai parecer um pouco de, talvez, heresia, mas eu não faria isso se não fosse algo de Deus. No momento eu não entendi, mas depois tudo fez sentido. É obviamente que eu continuei indo na igreja, continuei louvando, mas eu me afastei de todos os ministérios. E cara, isso definitivamente machucou muito. Não era algo que eu queria. Mas eu tinha certeza de que Deus havia me pedido aquilo. E só uma observação aqui. Esse vídeo não é para dizer que você tem que abandonar seus ministérios. Não. Se Deus te pedir isso, tenha certeza absoluta de que é Deus falando. Então eu me afastei de todos os ministérios e a partir desse momento Deus começou a trabalhar na minha vida. Aquilo que Ele queria fazer, que até o momento eu não entendi. Foi um período muito estranho, porque muitas coisas continuaram acontecendo e eu queria entender. E parecia que era um período nublado, onde eu não via as coisas acontecendo. Ou até via, mas não entendia o motivo. Foi então que mais ou menos há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu tava incomodado com algumas coisas. E mexendo no Instagram, eu vi uma frase que me impactou muito. A frase era a seguinte: matar Golias enche você de aplausos, mas perdoar Saul mostra os frutos do seu coração. Eu tentei procurar o máximo possível quem é o autor dessa frase, mas uns falam que é outro, uns falam que é outro, então eu vou dizer que essa é uma frase de um autor desconhecido. E cara, quando eu li essa frase, não foi alegria, nem
um sentimento bom que eu senti. Eu senti muita raiva nesse momento, porque eu tinha entendido o que Deus queria fazer comigo, mas eu não queria aceitar. Mas obviamente eu acabei perdendo essa luta e Deus me convenceu daquilo que eu tinha que fazer. Foi então que eu abri mão da raiva, abri mão de ter a razão e decidi simplesmente pedir perdão para quem eu tinha que pedir e liberar perdão para quem eu tinha que liberar. E foi aí que tudo começou a fazer sentido sobre todo esse período. E, curiosamente, conversando com minha namorada sobre isso, ela me lembrou de uma coisa que eu não lembrava. A minha mãe uma vez tinha tido um sonho, e ela disse que nesse sonho eu estava muito mais alto que o normal. Muito mais alto. E talvez você pare e pense, nossa Lucas, era óbvio que você era o gigante. Mas cara, eu garanto pra você que no momento que eu estava vivendo, não parecia ser algo óbvio. Mas aí que eu entendi, o gigante que eu precisava derrubar e que Deus tinha entregue a pedra para eu derrubar, era eu mesmo. Era o meu ego, era o meu orgulho, era a minha razão, minha vontade imensa de estar certo, e tudo isso foi ao chão. E hoje eu queria deixar, além desse testemunho, algumas reflexões. A primeira delas é sobre o que a frase fala. Cara, matar Golias com certeza foi algo de Deus. Não estamos dizendo que não foi. Definitivamente foi. Deus usou Davi. E ele recebeu muitos aplausos por isso. Mas o momento de perdoar Saul também foi um momento de Deus usando Davi. Se você ler 1 Samuel 24, você vai ver que retrata do momento em que Davi poderia ter matado Saul dentro de uma caverna, mas ele não fez isso. E depois ele confronta Saul e a mente de Saul parece que simplesmente abre e ele simplesmente entende que Davi era o escolhido para ser rei. E ele simplesmente para de perseguir Davi e as coisas se acertam. Então existe algo diferente quando a gente perdoa, por mais que a gente não queira acreditar. Ou muitas vezes a gente acredita, mas a gente não quer. Assim como Jonas e Nínive. Jonas sabia que Deus queria derramar misericórdia sobre Nínive, mas ele não queria aceitar isso. Guarda uma coisa no seu coração. Deus te escuta, tá? Se você é alguém que pede mais de Deus, você é alguém que ora desejando mais de Deus e parece que as coisas não acontecem, meu querido, Deus te escuta. Deus é um bom pai e ele vai derramar bênçãos, ele vai derramar dons, ele vai derramar graça sobre aqueles que pedem. Ele vai se mostrar mais para aqueles que pedem, que desejam. Às vezes parece que não, mas Deus te escuta. E uma segunda coisa que eu também queria falar é que muitas vezes a gente não entende o mais de Deus porque nossa mente é muito fraca. Nós somos muito imaturos para entender o que Deus está querendo falar. Os períodos de deserto muitas vezes são associados com períodos ruins da nossa vida. Mas se você olhar para a Bíblia, é nos desertos que Deus muda o caráter do homem. Os desertos são muito importantes para quem é um servo de Deus. O deserto tem uma parte muito importante no trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu acho que isso é um período em que todos precisamos passar, inclusive como Cristo passou. O deserto é um lugar que não necessariamente é barulhento. Eu acredito que o deserto é um lugar onde sobra você e Deus. E é nesse momento que nós vamos ver o que vai sair dali. Só sobrou você e Deus. E aí? Vai sair o que daí? E, meu querido, entenda que ter mais de Deus custa. Custa o caráter, custa uma transformação. O Espírito Santo é poder? Com toda certeza. Com toda certeza. Não estou dizendo que não. Se você busca do Espírito Santo, você vai receber poder, você vai receber dons. Mas ele não se baseia só nisso. O Espírito Santo de Deus, ele vem para mudar o caráter do homem. Muitas vezes a gente diz que não vê milagres no dia de hoje, mas cara, muitos dos milagres que nós não damos valor são transformações no espírito de algumas pessoas, na vida de algumas pessoas, que você olha depois e fala, cara,
Não tem como não ter sido Deus. Então, meu querido, se você quer mais de Deus, esteja pronto, porque tem coisas que não vão te caber mais. Vão ter coisas no seu caráter, na sua forma de pensar, que vão ter que ir embora sim. E não tem como continuar com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de entendimento. E uma outra coisa que eu queria falar é que não estranhe se Deus te levar a perdoar algumas pessoas. Nesses períodos de deserto, Deus cura muitas coisas do passado. E cara, eu falo por experiência própria. Muitas vezes nós pensamos ter vencido nossos passados, mas eles ainda estão vivos, tipo uma cicatriz. Parece que nunca se cura. Parece que de vez em quando ela volta a abrir e a gente volta a sofrer por aquilo. É no deserto que Deus cura nossas feridas de uma vez por todas. Mas você precisa estar disposto. Perdoar uma coisa que dói, e dói muito. Em todas as situações. Mas eu vou te dizer, dói ainda mais quando você sabe que você tá certo. Dói pra caramba quando você sabe que tá certo e mesmo assim você ir lá e falar, olha, me perdoa. Cara, isso dói. Liberar perdão é um negócio que dói. Custa um pouco de você. Mas, se você quer ser um cristão, esteja acostumado. Isso custa muitas coisas de nós. Então, com esse vídeo, com esse testemunho, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Mas, eu queria dizer uma última coisa. Talvez você seja uma pessoa que tem orado pedindo confirmação para Deus sobre algumas coisas. E eu estou aqui para confirmar isso. Se você tem buscado confirmação de Deus, escute uma coisa. Chegou a hora, tá? Chegou a hora de perdoar o seu pai. Chegou a hora de perdoar sua mãe, seu irmão. Chegou a hora de perdoar o seu tio. Chegou a hora de você perdoar seu ex-pastor, seu ex-líder. Chegou a hora de você perdoar aquele seu amigo da escola, aquele seu professor da faculdade. Chegou o momento de você perdoar aquele seu amigo que hoje você nem fala mais. Chegou a hora de perdoar. Você precisa acabar com isso, senão isso vai acabar com você. E eu te garanto, tem coisas que nós não conseguimos acessar em Deus, porque não sabemos perdoar. A falta do perdão nos prende. Nos mostra o quanto somos imaturos, a ponto de querer só o poder de Deus e não querer ter uma mudança de caráter. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. E parece até fácil falando, mas eu te garanto que para eu estar falando isso aqui hoje custou muitas lágrimas, custou muitas coisas, mas eu te garanto que vale a pena cada processo.